todos os outros alunos possam também ter acesso, tá? Então, já estamos gravando. Sejam bem-vindos, querida turma de alunos desse assunto e desse tema tão importante que é homilética. Uns estavam me perguntando, pastor, é homilética ou omelete? Não, por favor, não confunda esses conceitos. Nós vamos falar não sobre uma coisa tão gostosa do ponto de vista culinário, que é a omelete, não, vamos falar sobre homilética, que é a ciência e a arte da pregação. Espero que você esteja aí com um caderno, um lápis, alguma folha, para você fazer algumas observações. Eu vou compartilhar com vocês um material, tá? Que é um material extremamente importante. Porém, esse material será disponibilizado em formato de PDF. Como eu estava falando com o pastor Roberto Carlos, que é um querido lá do estado de São Paulo, eu peço a vocês que, do ponto de vista ético, vocês não compartilhem esse material com quem não se dispôs a se inscrever no curso, porque depois nós vamos publicar oficialmente no Brasil um curso oficial de homilética. Então, por favor, não compartilhe, porque se você compartilhar, a gente não tem como formar outras turmas. Então, segure para você, compartilhe as informações, compartilhe o conteúdo, mas não o material que eu vou passar, nem mesmo essas aulas. Por gentileza, se comprometa diante de mim, diante de Jesus Cristo, a não fazer isso, porque isso protege a privacidade desse material, tá? Então, antes da gente começar a nossa aula, todo mundo aí, pelo menos, se apresente um pouquinho e fale um pouquinho da sua expectativa em relação a esse curso, pelo menos aqueles que nesse momento podem falar conosco, aqueles que podem se manifestar. Diga seu nome e qual a sua expectativa em relação a esse curso. Vamos lá? Quem quiser já pode começar. É só abrir o áudio e falar. Quem começa? Acho que eu posso. Isadora deu o sinal que vai começar aqui. Meu nome é Isadora. E a minha expectativa é que eu consiga falar mais sobre uma melhor destreza, assim, não ficar tão nervosa, talvez, na hora de falar. E ter mais segurança. Acho que é isso, segurança. Ok. Vamos tentar fortalecer essa segurança para que você pregue e ensine com tranquilidade. Quem mais? O nome e sua expectativa em relação ao curso. Pode falar, pastor Roberto. Tudo bem, sou o pastor Roberto Carlos, sou da cidade de Taubaté, estado de São Paulo, né? Pastor desde o ano 2006, consagrado, e eu fiz um curso pelo IBAD, Taubaté, muito conhecido no Brasil, fiz até homilética, fiz o curso completo, porém é bom sempre uma reciclagem, né? Então, a expectativa é reciclar, acompanhar o que está acontecendo nesses últimos dias, né? Mais uma reciclagem mesmo, sempre na reciclagem a gente aprende um pouco mais para poder oferecer também mais, né? Essa é a minha expectativa. Ai, que coisa boa. Deus te abençoe, pastor. Abençoe sua vida, sua família e o povo de Taubaté. Lívia, Amém. seja bem-vinda. Meu nome é Lívia, eu sou doutora no ensino da engenharia e agora estou querendo aprender para ensinar a Bíblia. Amém. Isso é muito bom. Seja bem-vindo, Lívia. Bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua presença e eu tenho certeza que Deus vai te usar ainda mais como já tem te usado em nossa igreja. O curso já virou internacional. Acabou de entrar um aluno direto de Los Angeles, lá dos Estados Unidos, que está conosco também. Então, nós temos uma turma internacional. Vai ser bom para vocês se conhecerem, fazer esse network internacional. Nosso querido irmão Roberto, que entrou também. Mas vamos ver quem quer ainda se apresentar. Por favor, se apresente, diga seu nome e a expectativa que você tem em relação a esse curso. Pode ser eu, pastor? Pode, olha só. Irmão Roberto, direto de Los Angeles, falando conosco aqui. Tudo bem? Boa tarde a todos, né? Boa tarde, pastor. A paz. O intuito, né, de entrar é sempre colher novos conhecimentos, né? Aprender mais. É um mundo que é muito novo para mim, né? Mas eu gostaria de entender um pouco melhor para que
né, dentro do nosso ministério, a gente possa estar se comunicando de forma mais exata com as pessoas, de uma forma mais, ao mesmo tempo contida, mas que ao mesmo tempo a gente possa estar emitindo uma mensagem objetiva, né, sem furo. Então, é isso que eu penso. Que bom. Ele disse boa tarde, gente, que ele está 4 horas a menos da gente. É por isso que ele falou. Tem isso. Ele falou boa tarde. Lá para ele. E eu me chamo Roberto, né? Seja bem-vindo, queridão. Mais alguém, por favor, se apresentar aqui para a nossa turma. Diga o nome, a expectativa. E como o Roberto disse, ele, por exemplo, é ministro de casais da Primeira Igreja Batista de Los Angeles, nos Estados Unidos, e ele está entendendo o seguinte, que se comunicar, né, desenvolver a arte da comunicação é muito importante para qualquer líder, para qualquer pastor, para qualquer pessoa, gente. A arte da comunicação faz parte de todas as esferas da nossa vida. Então, como dizia o poeta, quem não se comunica... Estrubica. Isso. Então, desenvolver essa arte é muito importante para todas as áreas da vida. Mais alguém quer se apresentar para a turma se conhecer? Eu, pastorzão. Pois não, pastor Carlos, direto de Ilhéus, da Bahia. Pois não. Pronto. Para quem não me conhece, já viu aí minha carinha aí na telinha, embora eu desativei aqui a câmera, mas é isso aí, a gente sempre tem que ter essa expectativa de um crescimento a mais, né? Se o próprio apóstolo Paulo, quem ele era, disse que não que ele tivesse alcançado, mas ele estava ainda em busca, né, de uma perfeição, quem sou eu, né? Então, ainda mais vindo de um colega e, para mim, um grande estímulo e serve de inspiração para mim, não é porque está na frente dele, pastor Oséias, né? Esse homem e pastor que tem sido uma inspiração para mim, ele e o meu pastor Pedro Chagas. Então, a minha expectativa é essa, é crescer, sou ainda um menino no ministério, tenho aprendido muito com esses homens, e a minha expectativa é crescer nessa arte aí da homilética, na melhorar a comunicação, uma vez que todo líder e um pastor é primordial que ele pratique, né, esse ministério da palavra. Então, estou aqui para aprender, né, e crescer mais nessa arte da comunicação aí. Ai, que legal. Eu acho que quem está aqui ao vivo só falta agora o pastor Jetson para se apresentar e poder falar um pouco sobre a sua expectativa em relação ao curso. Boa noite, gente. Me ouvem bem? Sim. Boa noite. Que ótimo fazer parte dessa turma. O meu desejo, estou começando agora, né? A vida ministerial mais específica, né? Como pastor. Então, eu tenho muito que aprender. Sou também um admirador do nosso pastor aqui de Morada, pastor Oséias, e quero me aperfeiçoar, né? A expectativa é aprender e poder ampliar as possibilidades, né, de transmitir a palavra, né? Então é isso. Muito bem, ótimo. Ok, está aparecendo para vocês aí um material, um amarelão bem forte para vocês? Ok, tá? Então, eu vou jogar esse material, à medida que eu for dando aula, eu vou movimentando esse material, e aí eu peço que todo mundo conserve agora o seu microfone mutado, ou seja, o microfone no silencioso, porque qualquer ruído, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, pode gerar um desconforto aqui para todo mundo, tá? Então, todo mundo agora tenta colocar no mudo, e aí, quando você quiser, o que é que você faz? Você vai lá e toca nessa mãozinha aqui, ó, que eu estou tocando. Quando você toca, aparece uma mãozinha, e aí você está dizendo para mim que você quer falar, quer fazer alguma pergunta, e isso é muito importante. Roberto, tenta colocar no mudo. Tenta colocar no mudo aí que está gerando ruído aqui. Quando você quiser falar, você levanta a mãozinha e interage aqui com a gente, tá? Ótimo. Ué, então, agora... não está no mudo, não? Eu não botei no mudo, não? Não. Agora tá aberto. Isso, ótimo, perfeito, que aí fica melhor para mim. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer aqui o que a gente chama de introdução a esse curso.
como eu disse, alguém me procurou ontem, perguntou, pastor, é homilética ou omelete, né? Mas isso foi uma brincadeira do Mateus, porque a gente gosta muito de brincar e os jovens, eles têm uma mente muito criativa. Porque falar sobre homilética, anote aí, a homilética ela é a arte da ciência e também da pregação, né? É claro que você tem o que a gente chama de comunicação. Comunicação é muito importante para quem é professor, para quem é pastor, para quem é marido, para quem é esposa. Muita gente tem problema no casamento porque a comunicação entre o casal é muito frágil. Às vezes, a comunicação entre pais e filhos, a comunicação de um líder, quando muitas vezes ele não deixa as coisas tão claras para os seus liderados, a comunicação para quem exerce essa função de gestor ou de liderança. Mas a verdade é que até entre nós amigos, pode ser que nós tenhamos o que nós chamamos de ruídos de comunicação. Então, mais do que falar apenas sobre comunicação, e eu estou gravando um curso que vai falar também sobre isso, que vai englobar as questões que envolvem a dimensão da comunicação, aqui o nosso recorte é sobre homilética, ou seja, como você pode desenvolver a tua capacidade e a tua competência de comunicar bem a palavra de Deus. E isso serve para a Lívia, que é gestora de discipulado da nossa igreja, que é professora de escola bíblica, como serve para o pastor Roberto, para o pastor Carlos, para o pastor Jetson, para o pastor Saulo, como serve para a Isadora, que tem um chamado de Deus, que de vez em quando também traz a palavra, como também para os outros alunos que estarão nos assistindo depois que essa aula aqui for postada. Então, é preciso entender que quando você desenvolve bem a tua capacidade de ensinar a palavra, de comunicar a palavra, o que está em jogo é algo que eu diria que é mais do que você desenvolver uma competência para ser um bom orador. Porque tem gente que usa esse dom para se autopromover. Mas entender o que significa a arte da pregação, ou a ciência da pregação, ou a homilética, é perceber que você se conecta com um propósito muito maior. Quando eu estava aqui preparando essa aula para vocês, eu fiquei imaginando o que é que Deus estaria fazendo na vida de cada aluno meu, aqui do Brasil, de fora do Brasil, participando dessa turma online. Por quê? Porque eu acredito que falar sobre pregação bíblica é falar sobre algo que, mais do que desenvolver uma competência na sua vida, eu quero gerar em você transformação. E quando eu trato de transformação, então eu estou falando de algo que eu penso que transcende simplesmente a tua expertise de comunicar, mas é você entender qual a teologia bíblica que está por trás desse chamado que eu diria que é sublime, é nobre. Porque, gente, eu não quero desmerecer qualquer outro tipo de discurso que é feito, um discurso político, um discurso social, um discurso antropológico, um discurso pedagógico, um discurso até mesmo teológico. Mas, gente, fazer um discurso bíblico, fazer uma pregação bíblica, gente, é compreender mais do que como, pastor, como eu posso fazer isso, pastor? Como eu posso desenvolver essa arte? Como é que eu posso, pastor, me sentir segura, como a própria Isadora falou? Puxa, eu quero me sentir mais segura, mais confiante, eu quero passar essa mensagem bíblica que Deus me revela. Eis a questão, Isadora. É preciso entender mais do que o como, é o porquê você quer fazer isso. Por que é que vocês querem ser pregadores? Por que é que você quer ser um grande comunicador da palavra de Deus? Por que é que Lívia disse assim, eu me tornei doutora no ensino, na área da engenharia, mas eu queria também ensinar muito melhor, pregar muito melhor na igreja, para as pessoas, para a minha classe de alunos de escola bíblica. O que estaria por trás desse desejo? Qual a nossa motivação de exercermos com esmero, com excelência, a arte da comunicação bíblica? Então, por isso que eu quero, nessa primeira aula, traçar aqui para vocês, esboçar e apresentar para vocês, eu diria que os grandes pressupostos teológicos, ou seja, qual é a fundamentação bíblica para que você tenha a motivação certa. A gente tem aprendido aqui na nossa igreja que a gente precisa ter pessoas certas, nos lugares certos, mas também com a motivação certa. Essa é uma frase que tem que capitanear e que tem que estar muito clara para a sua mente, para você que é meu aluno.
você precisa entender que querer estar no lugar, querer assomar ao púlpito, querer falar ao coração da igreja e dos irmãos e das irmãs, é entender que eu quero acreditar, você é a pessoa certa, porque Deus te chamou para isso. Você também precisa estar no lugar certo, porque Deus tem te chamado para esse lugar. E Deus não chamou todo mundo para pregar, para ensinar. Mas, mais do que isso, você precisa ter a motivação certa. E para você ter a motivação certa como pregador e como mestre, você precisa compreender a teologia da pregação bíblica. E a partir de agora, eu vou trabalhar 7 pontos com vocês nessa primeira aula, e no fim de cada ponto, eu vou abrir o espaço para vocês fazerem perguntas, ok? Ok? Tudo bem? Ao fim de cada primeiro ponto, eu vou dar aqui. Gente, por favor, façam perguntas antes que eu passe para o segundo ponto. Lembrando que a sua dúvida, para mim, é muito importante, porque os alunos que assistirem às aulas que estarão gravadas, eles poderão também, quem sabe, receberem de mim feedbacks a partir das perguntas que foram feitas aqui. Se você puder, se esforce para participar também das aulas ao vivo. Claro que depois você vai poder acessar, repetir, reprocessar, reassimilar, mas é bom que vocês façam perguntas que também, provavelmente, serão as perguntas que os outros colegas de vocês me fariam se eles estivessem aqui comigo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos ter as convicções sobre o que se chama, o que se diz sobre pregação bíblica ou pregação da palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa reafirmar no nosso coração, e é claro que eu sei que você acredita nesse princípio, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós não estamos pregando e fazendo menção simplesmente a um discurso que foi elaborado por um filósofo, um sociólogo, um doutor em física, ou em engenharia, ou em matemática, ou em filosofia. Nós estamos ali, naquele lugar, para ministrar ao coração de Deus, e a nossa ferramenta de trabalho é a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. E de posse dessa crença, de posse desse conceito, desse pressuposto tão importante, você precisa, então, compreender que se você está aqui nesse curso tentando aprimorar a tua capacidade, a tua técnica e o teu jeito, lembre-se, você está transmitindo aquilo que é regra de fé e prática para qualquer cristão. Mas, em segundo lugar, a segunda convicção que você precisa ter antes de se tornar um grande pregador, pregadora da palavra de Deus, um grande mestre da palavra de Deus, é que saber que a Bíblia é a palavra de Deus, isso nos conduz a uma abordagem muito séria, muito séria. Porque agora você pode dizer, irmãos, eu estou pregando e assim diz o Senhor. Porque se a palavra de Deus, a palavra não é sua. Então, eu estava até compartilhando com Lívia um estudo bíblico, ela disse assim, pastor, eu posso ministrar essa palavra que outro elaborou? Eu disse, pode. Por quê? Pode. Porque o que nós fazemos é transmitir a palavra. Uma vez, o Billy Graham estava dentro de um carro e ele estava ouvindo o rádio. E a sua esposa estava com ele ali, eles estavam se dirigindo à igreja, e Billy Graham, ele sintonizou numa rádio onde um grande pregador americano estava pregando com muito entusiasmo, com muita vibração. De repente, a esposa de Billy Graham, para quem não sabe, Billy Graham foi um dos maiores pregadores que nós tivemos na era moderna, e a mulher, ouvindo o sermão daquele outro pastor que também tinha se tornado famoso, a mulher disse, meu esposo, eu estou muito chateada, porque ele está citando coisas que você citou na sua mensagem, ele está copiando você, ele está plagiando você. E Billy Graham disse, então, eu estou plagiando já outro, porque o que ele está falando, na verdade, é o que eu disse, mas eu também digo muita coisa que outros também já pregaram. Por quê? Porque a palavra de Deus não é propriedade de Billy Graham. A palavra de Deus não é propriedade de nenhum pregador famoso do Brasil. A palavra de Deus é um patrimônio da Igreja de Jesus. Lógico que se você estiver citando a frase de um pensador, de um teólogo, de um pastor, de um filósofo, claro que você deve sim dar os direitos autorais. Mas quando se trata de versículo bíblico, quando se trata de Bíblia, quando se trata de estudo bíblico, tudo foi retirado da palavra.
E nós temos a palavra como nosso grande patrimônio, e esse é o conteúdo de um grande pregador. Você pode até acessar os conteúdos de outras ciências, chamadas as ciências afins, mas a palavra, ela é um patrimônio coletivo, um patrimônio comunitário, algo que pertence à comunidade, porque a palavra de Deus foi revelada a todos nós. Então, coloque isso na cabeça de vocês. Vocês podem, sim, pregar e até mesmo reproduzir o discurso de qualquer outra pessoa, desde que o que você esteja citando seja a bendita palavra de Deus. E aqui eu quero que você destaque um ponto, porque se você estiver pregando e em algum momento você disser para a igreja, irmãos, assim diz o Senhor para a sua vida. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, que a maior responsabilidade de uma pessoa é falar em nome de Deus. Falar em nome de Deus é um grande privilégio, mas falar em nome de Deus é uma coisa muito perigosa. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque se você não estiver falando aquilo que realmente Deus revelou, você está cometendo um crime com aqueles que estão te ouvindo. Por isso que o apóstolo Paulo, uma certa vez, disse a Timóteo, Timóteo, cuida de você e da doutrina, para que você não pereça e também você não faça se perder aqueles que também te ouvem. Então, falar em nome de Deus é um privilégio? É um santo privilégio. Pregar é um chamado sublime, mas cuidado para você não estar afirmando o que a palavra de Deus não afirma. Por isso que a terceira convicção, anote aí, o estudante da Bíblia precisa tentar chegar à intenção do autor bíblico, ou seja, a nossa responsabilidade para não falarmos em nome de Deus e muitas vezes estarmos afirmando aquilo que, na verdade, a palavra de Deus, ela mesma nega, é preciso que você estude a Bíblia. A partir de hoje, você será o maior estudante da Bíblia que há na minha igreja e da sua igreja. Sabe por quê? Porque se a Bíblia é o nosso principal material, se a Bíblia é o principal recurso de um pregador, então você terá que se colocar nesse lugar de ser um exímio, um estudante, uma estudante que diz, eu quero saber o porquê o autor bíblico disse o que disse, qual era o contexto social, qual era o contexto político, qual era o contexto religioso que se torna o background, o pano de fundo, o ambiente para que aquele texto fosse escrito. Um verdadeiro pregador precisa ser um doutor em Bíblia, precisa se abrir para quem sabe, estudar sobre o quê? Sobre grego, sobre hebraico. Ah, pastor, o senhor está dizendo que agora eu vou ter que estudar 2 novas línguas, eu nem sequer aprendi o português direito, se eu quer que eu estude grego, hebraico, nem o inglês eu falo, que eu já deveria estar falando, mas a verdade é que você precisa, pelo menos, no mínimo, ter os melhores comentários bíblicos em sua casa. A partir de hoje, você começará a investir nisso. Você vai ter, para cada livro da Bíblia, você vai ter pelo menos um comentário bíblico. Um comentário bíblico, um comentário exegético, um comentário devocional e, claro, eu, como seu professor, eu vou estar aqui indicando autores, teólogos, comentaristas, para que você tenha um arsenal, porque ninguém sabe tudo sobre a palavra de Deus. Quarta convicção, a Bíblia, gente, é para falar sobre Deus, ok? Nós não estamos pregando para falar sobre nós ou sobre alguma outra personalidade. A Bíblia é para revelar a vontade de Deus. Essa é uma quarta convicção. Tudo que você prega, de acordo com a palavra de Deus, e quando realmente você está anunciando e explicando e expondo as Escrituras, tudo isso tem que apontar para a pessoa de Deus, porque a Bíblia não foi escrita, preste atenção, muita gente usa a Bíblia para muitas vezes dar muita ênfase e ibope a Daniel, a Moisés, a Gideão, a Pedro, a Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e diletos alunos, vejam que esse é um erro, esse é um equívoco, porque a Bíblia não foi para contar a história de Noé. A Bíblia foi revelada para contar sobre a história do Deus de Noé, do Deus de Abraão, do Deus de Pedro, porque todos eles eram humanos como nós, falíveis, pecadores. E quando você estiver pregando a Bíblia, nunca se esqueça de que quando você estiver pregando, no final, as pessoas devem se apaixonar não pelo Paulo, mas devem se apaixonar pelo Deus de Paulo.
As pessoas não devem se apaixonar pela história de Pedro, pela história de Davi, mas devem se apaixonar e se tornarem devotas ao Deus de Davi. Por isso que a quinta e última convicção desse primeiro ponto é: nós não tornamos a Bíblia relevante. Pelo contrário, a Bíblia não precisa que você diga assim, eu vou fazer com que o texto bíblico se torne relevante. Pelo contrário, a nossa missão é mostrarmos a relevância da Bíblia, ou seja, a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, mas o que importa é nós entendermos que aquilo que serviu para ontem serve para hoje e servirá eternamente, porque a Bíblia é a eterna palavra de Deus que transcende os tempos, as eras, as décadas, os milênios, porque ela sempre será uma palavra viva e eficaz e que se aplica à vida de qualquer ser humano. Daqui a 200 mil anos, a palavra de Deus continuará sendo poderosa para a vida de quem a lê e principalmente para a vida daquele ou daquela que a pratica. Então, esse é o primeiro ponto. Revisando, a Bíblia é a palavra de Deus, essa é uma convicção que você tem que ter para você ser um grande pregador ou pregadora. Isso te conduz a uma abordagem séria, falar em nome de Deus, um privilégio, mas também uma coisa extremamente perigosa. Você precisa ser um grande estudante da Bíblia para se aproximar daquilo que o autor quis dizer. A Bíblia é um livro sobre Deus e não sobre os homens de Deus. E nós precisamos mostrar o quanto a Bíblia ela é importante para qualquer época da vida de qualquer ser humano e de qualquer sociedade. Vamos lá, perguntas. Perguntas para avançarmos para o nosso segundo ponto. Quem tem perguntas? Meus queridos alunos, abra o seu áudio, peça a palavra e faça a sua pergunta sobre algum ponto dessas convicções que nos introduzem na teologia da pregação bíblica. Quem gostaria? Vamos lá, pastor Roberto, pode fazer sua pergunta, sua observação. Abra o seu áudio. Minha observação, pastor, é que hoje, voltada às pregações muito temáticas hoje, né? Muitas pessoas estão, como o senhor está falando, né? Estão colocando os profetas num patamar muito elevado e eles esquecem de entender o real sentido da palavra, né? Buscar um contexto mais profundo e aplicar aquilo que o Espírito estava revelando. Então, muitas vezes, preferem contar uma história, até uma história bonita, uma história bacana, que levanta um povo, porém não edifica, não dá alicerce para um povo, né? Então, às vezes, eu tenho uma palavra comigo que um dia, pregando, e eu gosto muito de fazer uma abordagem de contexto, gosto muito de trazer uma introdução para que a pessoa se situe e se localize na Bíblia. E certa feita alguém falou para mim assim que a minha mensagem não era uma mensagem comercial. Eu falei, mas não está à venda mesmo, então eu prefiro pregar a palavra de Deus e aplicar dentro do contexto histórico, do contexto atual da nossa vida, para que as pessoas entendam o plano de Deus, né? Então, muitas pessoas estão contando muitas histórias nos dias de hoje, e a gente consegue chegar a um ponto de pregações realmente vazias de Deus, né? Isso. Então, o curso de homilética ela é muito importante para a gente aprender essa arte e também entender, muitas vezes, o texto, a comunicação e comunicar um Deus vivo, um Deus poderoso, né? Essa é a minha observação. Então, o pregador não conta a história daqueles que fazem parte da Bíblia. O pregador conta a história de Deus na vida daqueles que fizeram parte da Bíblia. Muito bem. O Mateus tinha pedido, depois Lívia em seguida. Mas eu vou passar para a Lívia, porque aqui, meu amigo, nós respeitamos os mais experientes primeiro, os mais jovens. Fala, Lívia. Certo, pastor. Tá tudo em casa. A Lívia é mais que preferível ir na minha frente, entendeu? Não tenho problema nenhum com isso. Vamos lá. Só no ping-pong que não, né? É a questão hoje que a gente observa muito dos púlpitos, e também quando a gente ouve mensagens aí pela internet, é abordagem psicológica maior do que a abordagem bíblica. Perfeito, perfeito. Isso é um problema. Isso é um grande problema, ou seja, estão utilizando a Bíblia para fazer terapia com as pessoas
E a verdadeira terapia que as pessoas precisam é a revelação de Deus para a vida delas. Essa é a grande terapia, né? Sem desmerecer a importância, né, das terapias, sem desmerecer a importância da psicologia, mas o púlpito é para ser teológico e não psicológico. Muito bem, Lívia. Uma excelente abordagem. Mateus, por favor. Não, Vamos lá. estão me ouvindo bem? O primeiro Tá ponto. dando para me ouvir bem, pastor? Sim, sim. Aqui, essa primeira parte veio muito essa questão dos profetas, né? E eu acredito também que acontecia muito quando Moisés tirou o pessoal do Egito, né? Tirou o povo do Egito. E Moisés também não entrou em Canaã. Eu acho que foi até por questão de Deus, assim. Foi alguma coisa que me veio à mente, porque as pessoas poderiam começar a adorar Moisés e não a Deus, entendeu? Por tudo que Moisés representou, né? E fez através de Deus. E as pessoas começarem a achar que aquele poder era de Moisés. E eu acho que Deus ter barrado a entrada de Moisés em Canaã também foi uma forma de mostrar que você tinha que trazer meu povo até aqui, o resto é comigo. Eu acho que a questão da pedra foi só uma das questões, mas eu acho que não foi a principal, entendeu? Eu não acho que foi o central. Obviamente teve peso, mas eu acho que ao todo não foi algo que interferiu tudo, entendeu? Eu acho que as pessoas elas perdem, tipo assim, a questão de tornar inspiração e tornar os profetas deuses também, né? Você se inspirar é uma coisa totalmente diferente do que você realmente ver aquela pessoa como venerar como Deus, né? A prova é que, por exemplo, quando os discípulos, lembram do sermão que eu preguei ontem? Quando os discípulos souberam, aqueles discípulos que eram de João Batista, que precisavam agora conhecer o Espírito Santo, segundo a teologia do livro de Atos, depois daquele momento, João Batista desapareceu, porque isso era intencional. Aliás, todos nós precisamos desaparecer do púlpito. Enquanto as pessoas estão enxergando a nossa pessoa, é porque ainda tem muito da gente, né? As pessoas, no final, elas precisam enxergar Deus. Se elas não enxergarem Deus, não houve uma pregação bíblica. Mas alguém tem alguma observação? Porque, se não há, eu vou evoluir, tá? Eu vou passar para o segundo ponto, porque, primeiro, eu falei sobre convicções, muito importantes. Então, nós vamos agora prosseguir, tá? Vamos lá, vamos para a segunda questão da nossa aula aqui de hoje. Aí nós temos que agora definir o que é pregação bíblica, né? Olha que definição fantástica do John Stott. Ele diz que pregação bíblica é expor as escrituras, tá? É esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e seu povo lhe obedeça. Então, veja que John Stott, para quem não sabe, um dos maiores comentaristas da palavra de Deus, faleceu há pouco tempo, um grande teólogo londrino, um teólogo inglês, uma pessoa que deixou um legado escriturístico, né? Um legado literário. Ele, praticamente, salvo engano, ele comentou todos os livros da Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Quando você quiser acessar um bom comentarista, lembre-se desse nome, John Stott. E veja que, claramente, ele está sendo muito direto e muito objetivo. Pregação é expor as Escrituras. Se você está ouvindo uma pessoa e ela está expondo qualquer coisa, menos as Escrituras, isso não é pregação bíblica. Isso é palestra, isso é essa coisa coachiana que está por aí, isso é autoajuda, como o Lívia falou, muita gente psicologizando o púlpito. Isso não é. Segundo, não só expor, ou seja, apresentar, mas é esclarecer o que é que esse texto significou para aquela época, por que é que esse texto foi escrito, sabe? Em que lugar da Bíblia esse texto está localizado? Quem foram os autores? Por que foi que o escritor bíblico, o que é que o escritor, a escritora, estava vivenciando, estava sentindo, estava experimentando com Deus? Ou seja, não apenas expor, mas também é esclarecer. Mas de que forma ele diz? Primeiro, sendo fiel. A gente não precisa inventar a roda. Gente que pega o texto bíblico e fica tentando enxertar coisas, incrementar outras. Gente que fica tentando, sabe, utilizar todas as ferramentas possíveis para agradar o público, no lugar de ir direto ao ponto. Não, é preciso ser fiel, mas também ser sensível
para que você realmente, naquele momento, seja o canal de Deus, para que a voz de Deus seja ouvida, e não a sua voz, ok? E qual seria a finalidade, então, da pregação bíblica? Como John Stott está dizendo, para que o povo de Deus obedeça à vontade de Deus. Porque o maior desafio da pregação é, sim, ativar nas pessoas, nos ouvintes, a obediência à palavra. Igreja, prosseguindo ainda nesse ponto, se de fato nós cremos que a pregação bíblica é isso aqui que John Stott colocou, e eu acredito porque, de fato, sua definição, o conceito que John Stott atribui à pregação está totalmente assim, coerente com aquilo que a gente lê na Bíblia. Então, de posse dessa definição, 2.1, eu não fui para o ponto 3 ainda. Nós temos que ter duas convicções a respeito do texto bíblico. Quais seriam as duas primeiras convicções? Anote aí. O texto é inspirado, gente. A gente só pode falar do púlpito o que Deus falou. O texto é inspirado. Veja o que está aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Lembrando que os meus alunos terão acesso ao material, ok? Meus alunos podem copiar, mas meus alunos terão acesso a todo esse material, mas aí você utiliza qual é a sua forma de assimilação de aprendizado. Olha o que Paulo diz, está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu crio no que Paulo cria? Na palavra. No que ele cria? Na revelação. No que ele cria? No que Deus havia falado. Então, olha o que ele está dizendo. Crie, por isso falei. Você não pode falar, preste atenção, anote isso. Isso aqui não está aí no slide. Você não pode falar se primeiro você não crê naquilo que você está falando. Porque quando você não crê naquilo que você apresenta, naquilo que você expõe, se aquilo que você coloca diante da igreja não é resultado da sua própria convicção de que a palavra que você está ministrando ao coração, seja dos seus alunos da escola bíblica, seja na vida daqueles que você lidera na igreja, no seu ministério, seja na vida da igreja, se isso não é resultado, como Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. Vocês entendem esse princípio de Paulo? Senão, é puro discurso. Senão, é algo que... Sabe o que as pessoas vão perceber quando você estiver pregando? Que, na verdade, você fala sobre uma coisa que você mesmo não tem aquilo como verdade. Eu não estou falando que talvez você pregue sobre tudo aquilo que você vive, porque eu não conheço nenhum pregador que já tenha pregado tudo que já estava vivendo. Porque até nós que pregamos, o tempo todo nós estamos aprendendo a viver aquilo mesmo que a gente prega. Mas é preciso ter convicções, uma crença. Eu crio porque eu falo, que Paulo está dizendo, eu só falo aquilo mesmo que Deus gerou no meu coração. Aquilo que eu sou, que eu também, sabe, recebi como palavra de Deus, porque se eu não sou afetado, ok? Se a palavra de Deus primeiro não afeta o pregador, provavelmente não afetará aqueles que o ouvem. Segunda convicção, anote aí. O texto exige do pregador que seja ensinável. Ou seja, preste atenção, o que é que Pedro diz na segunda carta de Pedro, capítulo 3, 15 a 16? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Aqui, Pedro estava se referindo a Paulo, falando nelas destes assuntos. Suas cartas, Paulo estava se referindo a Paulo. Depois você lê, que texto interessante, 2 Pedro 3, 15, 16. Suas cartas, disse Pedro, contêm algumas coisas. Cartas de quem? As cartas de Paulo. Algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, ok? Como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Se você não sabe, Pedro estava afirmando que nem ele, que era um cara até com certa expertise, conseguia entender a profundidade de algumas coisas que o próprio apóstolo Paulo havia escrito. Depois você lê, depois você pega esse texto e lê o texto todo. Você se encanta com a postura de Pedro, sabe por quê? Porque todo dia é dia de aprender mais sobre a palavra de Deus. Vocês concordam comigo? Nunca você saberá o suficiente sobre a palavra de Deus. Por isso que você tem que ser ensinável. Por isso que eu parabenizo vocês por estarem aqui. Por isso parabenizo o pastor Roberto Carlos, que já tem uma quilometragem do ministério, e diz, não, pastor, eu quero aprender mais, eu quero entender mais. Sabe por quê? Porque é isso.
textos bíblicos sobre os quais você já falou, talvez se você for estudar de novo os mesmos textos, você vai descobrir coisas muito mais profundas. Concorda comigo? É por isso que a gente tem que ler, a gente tem que fazer curso de homilética, a gente tem que ter bons comentaristas bíblicos. Você não pode estudar a Bíblia sem ter um arsenal literário, sem ter pelo menos um comentarista que te ajude, porque foram pessoas que se esmeraram, pessoas que escarafuncharam as escrituras, pessoas que se debruçaram horas a fio, estudando a Bíblia, estudando a palavra. Eles podem te ajudar a entender. Meus irmãos e minhas irmãs, se Pedro, que era o diretor do colégio apostólico, não entendia muita coisa sobre Paulo, quanto mais a nós, que somos pobres terráqueos, que precisamos de tanta ajuda. Por isso que Atos 8:31 está aí no slide. Lembra do etíope? O que é que o etíope estava fazendo? Lendo a Bíblia. E o que é que Filipe pergunta? Entendes o que lês? O que é que o etíope ele diz? Como posso entender se não tem ninguém para me explicar? Atos 8, versículo 31. Assim, convidou Filipe para que subisse em sua carruagem, não foi isso? Para que Filipe fosse o seu primeiro discipulador. Gente, quem não está disposto a aprender, como se tornará um grande mestre? Um grande mestre antes é um grande discípulo. Um grande mestre antes é um grande aluno. Todo grande mestre primeiro foi um aluno, foi um aprendiz. 2.2, anote aí. Tá? A partir da definição bíblica que John Stott nos deu, nós temos duas convicções, mas também nós temos com isso duas grandes expectativas. Quais são as expectativas quando nós estamos pregando a palavra de Deus? Primeiro, podemos esperar ouvir a voz de Deus. O povo quer ouvir a voz de Deus, não é a voz do pregador. Coloque isso na sua mente. Você precisa ter essa clareza de que a expectativa que as pessoas têm quando você está pregando, elas querem ouvir Deus. Por isso que quando você está tão preocupado com a sua imagem, com a sua reputação, então você não está preocupado em pregar a palavra. Porque quando você está preocupado em pregar a palavra, você quer que as pessoas ouçam Deus, porque Hebreus 11:7 diz o quê? Assim como o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem a sua voz. Por isso, pastor Roberto Carlos, quando o senhor fala assim, pastor, tem muitos sermões vazios, muita igreja desnutrida. Por quê? Porque o que se fala não é a palavra. O que hoje é dito, que muitas vezes, em muitos lugares, em muitas comunidades de fé, é comunicado, não é a palavra, porque quando é a palavra, o povo se alimenta. Como diz uma ovelha minha que está aqui, pastor, o senhor está machucando muito. Eu disse, eu não sou eu não. Pastor, o senhor está me deixando manca. Eu disse, eu não. É a palavra que confronta, que afeta, que, sabe, que renova, que cutuca a gente. Então, as pessoas precisam ouvir a voz de Deus, não é a nossa voz. Mas outra expectativa. A palavra de Deus exige uma resposta. O que está escrito aí em Mateus 13, pois o coração deste povo, né? Como é que está escrito aí? Se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos, mas fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Gente, quando você está pregando, primeiro, por favor, as pessoas querem ouvir Deus e não você. Coloca isso na sua cabeça. Mas a segunda coisa, é preciso que haja uma resposta de quem ouve. Porque o próprio Deus se incomodou durante toda a trajetória do povo de Israel, porque aquele povo tinha ouvidos, mas não ouvia. O próprio Jesus está aqui escrito. Esse povo se tornou insensível. Então, você precisa pregar com essa expectativa. Primeiro, ter a certeza que você está falando, que Deus já falou, para que as pessoas ouçam Deus e não você. Mas, segundo, ter a convicção de que eles realmente estão dispostos a obedecer. Porque se você prega só para ganhar aplausos, se você prega só para as pessoas falarem, puxa, você fala bem, você ensina bem, puxa vida, como você fala com inteligência, como o seu vocabulário é gigantesco. Eu acho muito massa a forma que você prega. Não! O que você precisa ouvir depois da pregação é, pastor, eu quero mudar. Eu quero obedecer a Deus, eu quero servir a Deus. Essas são as duas grandes expectativas, ok? Vamos lá. Para que eu possa avançar,
eu quero perguntas sobre esse segundo ponto. Alguma pergunta? Não. Vamos lá. Perguntas sobre esse ponto. Está tudo muito claro para vocês? Sobre essas questões? Sobre as convicções? Sobre as expectativas? Vocês entendem porque antes de nos tornarmos grandes pregadores, essas verdades precisam estar muito claras na mente da gente, entendem? Essas expectativas equivocadas podem gerar em nós motivações equivocadas, que podem gerar em nós comportamentos equivocados, e isso vai desagradar o coração de Deus. E essa não é a minha intenção, tá? Então, olha, enquanto eu estiver falando, ou enquanto eu estiver abordando e dando aula, por favor, vocês podem levantar a mãozinha, pedir a palavra, fazer alguma pergunta, ou também dar a sua contribuição, tá bom? Como ninguém levantou a mãozinha, vamos avançar para o terceiro ponto. Qual seria o terceiro ponto aqui dessa nossa aula introdutória? A mensagem precisa travar a batalha pela vontade. Se você estiver pregando e o que você pregou não incomodou e não gerou nas pessoas algum desconforto, eu sinto muito. Você não pregou a palavra de Deus. Sabe por quê? Um dos elementos da teologia, da pregação bíblica, é que você precisa compreender uma grande verdade. Pregar é desafiar as pessoas. Vejam, olha que frase interessante. Os homens não se rebelam contra a ideia de Deus. Todo mundo ama, gente, a ideia de Deus. Os homens se rebelam contra. Por favor, coloca um Rzinho que faltou aqui. Eu vou até corrigir aqui no PowerPoint. Os homens não se rebelam contra a ideia de Deus. Os homens se rebelam contra a vontade de Deus, gente. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz, contudo, quando prego o evangelho, eu não prego. Na verdade, eu não posso me orgulhar, pois essa necessidade de pregar me é imposta, é mais do que a minha obrigação. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E aí o que acontece? Muitas vezes, muitos pastores, eles têm medo porque sabem que se a gente prega o evangelho na sua simplicidade, se a gente pregar o evangelho da cruz, se a gente pregar o evangelho, ele vai nos incomodar sempre. Por quê, gente? O evangelho nos incomoda. Porque o evangelho revela que nós somos pecadores e que a nossa natureza é má e a nossa natureza luta contra aquilo que o Espírito quer que nós façamos. Por isso, a pregação bíblica incomoda não por aquilo que você diz sobre Deus. O que você prega sobre Deus, sobre Jesus, as pessoas acham bonito. Ai, que mensagem linda. A questão é que, no final, você vai ter que dizer o que para elas? Eu desafio você a mudar de vida. Eu desafio você a repensar sobre o seu caráter. Será que o que você faz, o que você diz, o que você pensa, reflete o caráter de Jesus? Por isso que essa frase é importante. As pessoas não estão se rebelando contra a ideia de Deus, mas contra a vontade de Deus que é anunciada à medida que você prega a Bíblia. Por isso que tem essa frase aqui de um grande teólogo chamado A.W. Tozer. O que é que ele diz? Sermõezinhos geram cristãozinhos. Alguém pode falar sobre essa frase? Não. Sermõezinhos geram cristãozinhos. Quando a gente olha e percebe a imaturidade do povo de Deus, muito dessa imaturidade foi gerada por sermãozinhos. Eu vou te dar a palavra, Mateus. Sermãozinhos pré-fabricados a partir da lógica de que nós temos que agradar, amassagear o povo. Temos que fazer as pessoas se sentirem bem. E muitas vezes não entregamos para as pessoas aquilo que realmente transforma a vida delas. Então, é preciso se ter, em terceiro lugar, essa consciência. A nossa mensagem sempre será alguma coisa que vai fazer com que haja uma guerra entre a vontade das pessoas que nos ouvem e a verdadeira vontade de Deus que está sendo revelada a partir da nossa pregação. Alguém tem alguma... O Mateus quer falar? Depois o pastor Carlos também levantou a mão. E vamos lá. Fique à vontade. Aquilo que não te confronta ou te desafia, te mantém no mesmo lugar, né? E a palavra de Deus sempre nos desafia a nos mover, a nos mexer, a seguir em frente, a buscar algo mais.
né? E quando a gente quando a palavra massageia, a gente fala, eu estou fazendo certo, tá tudo bem, então não preciso mudar. E às vezes as pessoas estão, aquela famosa frase, né, que eu ouvi e nunca mais, eu gosto de replicar bastante, que é crente sentado e salvo conformado. Então ele fica sempre no mesmo lugar e não se move nunca, né? Então aquilo que nos instiga deixa a gente parado. É verdade, essa é uma boa. Aquilo que não me confronta me faz permanecer no mesmo lugar. Muito bem. Pastor Saulo aqui também pedindo, que ainda não falou, depois do pastor Carlos. Por favor, pastor, abre seu áudio e fique à vontade, meu querido e ilustre aluno. Valeu. Boa noite a todos. Só uma frase que me veio à lembrança agora, quando você estava ensinando. Eu não lembro o autor, mas ela diz basicamente o seguinte: a palavra de Deus, ela serve para consolar os atribulados e atribular os consolados. Ou seja, ela é para todos. Muito bem, Saulo, é verdade. Essa é uma boa frase, viu? Por favor, alguém anote essa frase aí. A palavra de Deus serve para consolar os atribulados, como também serve para atribular os consolados. É verdade. Vai gerar sempre incômodo, até quando está consolando também, porque consolar usando a mentira, né, pastor Saulo, é muito fácil. Mas, por exemplo, tem gente que não se consola quando a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tem gente que só prega o bom ânimo, né? Não, Jesus falou para a gente ter ânimo. Mas Jesus está falando para ter ânimo quem é atribulado. Entende? Então, a palavra tem que ser completa para que a gente não utilize a palavra para manipular as pessoas ou até retroalimentar nelas infantilidades teológicas e até mesmo emocionais. Muito bem. Pastor Carlos também quer falar. Fica à vontade. Pois é, irmão Saulo, essa aí eu já gravei também, viu? Foi muito boa. Mas, verdadeiramente, é esse caminho, né, pastor? Porque, às vezes, a gente passa até pela nossa mente em pregar uma palavra que possa massagear o ego das pessoas, para a gente ser bem aceito, bem ouvido, né? E essa semana passada eu estava pregando sobre o caminho que devemos tomar para buscar sabedoria. Eu me deparei com a expressão de um padre, Antônio Vieira. Ele disse algo que, quando o senhor estava explanando aí a aula, eu lembrei. Ele disse o seguinte: semeadores do Evangelho, eis o que devemos pretender dos nossos sermões. Não que as pessoas saiam agradadas de nós, mas que saiam muito descontentes consigo mesmo. Então, eu tomei isso como uma verdade. Às vezes, a gente sobe no púlpito para agradar as pessoas e para ser bem visto, e as pessoas têm que se sentir confrontadas, né? Se eu não me falho a memória, acho que foi o Caio Fábio que uma vez expressou dizendo que a Bíblia ela é contra nós, ela não é a nosso favor. É contra nós no sentido dessa velha natureza, esse meu eu, essas minhas vontades, né? Então, eu lembrei disso aí, quis compartilhar aqui com os irmãos. Muito bom. Obrigado, pastor Saulo, obrigado, pastor Carlos, alunos super inteligentes e, por sinal, para quem não sabe, exercício para os meus alunos, já, culpa dos colegas de vocês, tá? Na próxima aula, eu vou perguntar quem foi que pesquisou sobre Antônio Vieira, um dos maiores oradores, um dos maiores pregadores aqui na América Latina, por sinal, um padre, mas com uma capacidade de transmitir o evangelho que vocês não têm ideia. Então, gostaria, porque é bom você também começar a estudar a história dos grandes pregadores da palavra de Deus. O que é que você percebe em comum neles? Então, tente pesquisar na internet quem foi o grande pregador, o padre Antônio Vieira, e se puder, quem sabe até baixe, tem muitos sermões dele publicados, com uma linguagem um tanto quanto que rebuscada. Ele era um grande intelectual, mas uma pessoa que faz com que a gente se apaixone pela arte da pregação. Então, vamos avançar, depois dessas brilhantes observações e contribuições. Parte 4. Vamos lá. 9 teses sobre a pregação bíblica.
Como eu disse para vocês, essa aula nos introduz para que, antes de sabermos como pregar, consigamos responder o porquê queremos pregar, o porquê queremos ser grandes oradores, grandes pregadores, grandes expositores da palavra de Deus, o porquê eu quero formar em vocês o coração de um grande comunicador da palavra de Deus. 9 teses importantíssimas que nós vamos apenas abordar de forma inteligente, mas também de forma objetiva. Primeira tese: o objetivo fundamental da pregação, gente, é agradar a Deus. Isso faz parte da teologia bíblica, da teologia da pregação bíblica. Paulo vai dizer, assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o objetivo da pregação é agradar a Deus. É essa coisa que foi muito bem pontuada pelo pastor Saulo, pelo pastor Carlos, quando, muitas vezes, no lugar de nós provocarmos nas pessoas, a partir da exposição bíblica, que elas fiquem descontentes consigo mesmas, já que a palavra ativou nelas uma inflexão, um olhar para dentro, para que se percebam enquanto pecadoras, muitas vezes transformamos o próprio púlpito numa plataforma de promoção da nossa própria vaidade. Isso é muito perigoso. Isso é danoso, isso é nocivo, isso é nefasto, isso é herético. A pregação é para agradar a Deus. No final, você tem que ter certeza. Eu não sei se vocês já passaram pela crise de pregar, eu que prego todo domingo, e de repente, no final, você não ouvir nenhum comentário, e daqui a pouco você já vê seu coração querendo receber aplauso, e você diz assim: espera aí, eu preguei para agradar o Senhor ou para atrair a atenção dos homens? Segunda tese: a pregação só agrada a Deus quando é fiel às Escrituras. 2 de Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, quem fundamenta o ministério cristão, quem dá suporte, quem dá visibilidade, mais do que visibilidade, quem dá viabilidade, aquilo que realmente dá sustentabilidade ao ministério, gente, é quando você é um exímio estudioso da palavra, quando você realmente sabe mexer, sabe apresentar, sabe expor, sabe instruir as pessoas a partir da palavra, porque ela é que tem a capacidade, a competência para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus, olha o resultado, esteja apto plenamente. Não existe ninguém que esteja preparado para exercer nenhum ministério no reino de Deus se não for dotado de um conhecimento da palavra de Deus. Então, a pregação só consegue agradar a Deus se ela é bíblica, gente. Se ela não é bíblica, ela não está agradando àquele que, segundo Paulo, tudo é dele, por ele e para ele. Então, se tudo é para a glória dele, como uma pregação pode agradar a Deus se ela não teve um lastro bíblico, uma fundamentação, não teve um não teve raízes bíblicas muito profundas, sabe? Uma solidez bíblica extremamente considerável. Então, é preciso que a gente coloque essa tese no coração. A pregação só agrada quando ela é fiel às Escrituras. Em terceiro lugar, as Escrituras, elas são inerrantes e inspiradas palavras escritas de Deus. Essa é uma tese importante dentro da teologia da pregação bíblica. Por quê? Como diz Paulo, o texto que eu acabei de ler, toda a Escritura ela tem essa funcionalidade para gerar ensinamento, para produzir repreensão, para oferecer correção, para proporcionar instrução. E a própria palavra tem, sim, a capacidade de também instrumentalizar-nos para que qualquer ministro de Deus exerça com excelência o seu próprio ministério. Então, como é que isso só é possível? Quando as Escrituras se tornam para nós uma tese bíblica que nos garante que a palavra de Deus é inerrante. É a palavra mesmo inspirada por Deus e quem prega essa palavra consegue cumprir bem o seu chamado. Quarta tese: a pregação é uma responsabilidade sagrada, gente. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15. Procure
apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, corretamente, que maneja de forma inteligente, de forma sábia, a palavra da verdade. Ou seja, não é para qualquer pessoa. Tem muita gente que deseja o púlpito, mas não tem nem ideia, deseja o cargo, mas não o encargo. Muita gente que quer muitas vezes se colocar ali naquele lugar para se sentir autoafirmado diante das pessoas, achando que estar no púlpito, estar ensinando numa escola bíblica é alguma coisa que nos confere status. Não é verdade. Pregar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade, porque o texto vai dizer que você tem que pregar de forma tão correta, você tem que manejar a palavra de Deus de forma tão inteligente, de forma tão profunda, você tem que se tornar um exímio expositor da Bíblia, senão você será reprovado por Deus. E quantos de nós recebemos os aplausos da plateia, mas ao mesmo tempo estamos sendo reprovados pelo Senhor, porque estamos utilizando o expediente da pregação para fins esdrúxulos, fins escusos, fins narcisistas e egoístas. Se a pregação não for um expediente para que a palavra de Deus realmente seja pregada como ela foi revelada, porque na segunda exegese bíblica, quando você olha para a língua grega, quando o texto diz manejar corretamente, é saber cortar, entende? É como alguém que sabe utilizar as ferramentas certas para poder extrair da palavra da verdade aquilo que vai edificar o povo de Deus. Essa é uma tese. Não se engane. Desejar ser um grande pregador da palavra, desejar ser um mestre, desejar ser alguém que se torna um instrumento pelo qual a palavra de Deus é comunicada, isso é uma responsabilidade sagrada. Quinta tese: as escrituras foram relevantes, gente, para o passado, mas também são relevantes para o presente. 1 Coríntios 10:6. Paulo vai dizer: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, as de trás, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Tem gente aí dizendo que a gente precisa atualizar o texto. Depende de como você entende o que é atualizar o texto. Se atualizar diz respeito a fazer uma aplicação para que a palavra responda às novas perguntas que antes não eram perguntas que se faziam no passado, tudo bem, aí está tudo certo. Mas quando você começa a dizer que aquilo que foi revelado, que segundo Paulo, serve como exemplo sobre até mesmo os pecados passados das pessoas, e você acha que a própria palavra que foi revelada precisa, de alguma forma, passar pelo crivo da atualização humana, eu diria que isso é uma aberração exegética e hermenêutica. É preciso que entendamos que a escritura que serviu para antes serve para hoje e serve para o futuro, porque a palavra de Deus é, sim, mais atual que o jornal de amanhã. Escreva essa frase: a palavra de Deus é muito mais atual que o jornal de amanhã. Daqui a pouco eu dou a palavra para quem quer, para a gente chegar até a sétima tese. Sexta tese: a intenção originária do texto determina sua mensagem para os ouvintes hoje. É por isso que em Atos 1:1, a Bíblia diz: em meu livro anterior, Teófilo. Olha que coisa interessante você tem aqui. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o livro de Atos é só uma continuação do livro de Lucas. Para se entender Atos, eu preciso entender Lucas, já que quem escreve cá está também dando continuidade ao que foi escrito em Lucas. Veja que isso aqui é muito importante. É preciso entender por que há uma ligação entre o Evangelho de Atos e Lucas, para que eu entenda a intenção originária do texto. E isso determina a forma como eu prego para os meus ouvintes, porque eu preciso entender, acessar o mundo antigo, saber como o autor ele aplicou a intenção original para os primeiros ouvintes, para que eu saiba também aplicar a mesma intenção para os ouvintes do mundo atual. E a sétima tese: quais são os dois temas centrais? Né? Os dois temas centrais que nós devemos sempre encontrar em qualquer texto bíblico: Deus e as pessoas. O texto fala sempre sobre Deus,
E o texto sempre está falando sobre pessoas que devem ouvir a voz de Deus e se submeterem à vontade de Deus. Veja que em Lucas 24:32, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que estavam decepcionados porque Cristo não havia ressuscitado, perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós quando eles nos falavam do caminho e nos expunha as Escrituras? Deixa eu dizer uma coisa, Jesus expôs as Escrituras de uma forma tão apaixonante que quando Jesus desapareceu, aquilo ficou queimando no coração deles. É preciso que a gente entenda que ser pregador da palavra não é ser um professor hermético, alguém que chega no púlpito para vomitar sua intelectualidade. O púlpito e nem a escola bíblica dominical e nem qualquer lugar onde você se posiciona como pregador, não é para você utilizar esse espaço sagrado para meio que apetecer a cognição, a intelectualidade, para provar para as pessoas que você fala bem. Púlpito é lugar de falar sobre Deus e o que Deus quer fazer na vida das pessoas. E se a sua pregação não faz arder o coração das pessoas, se a sua pregação não faz as pessoas se mexerem, não faz as pessoas saculejarem suas vidas, essa pregação não foi sobre Deus. Porque quando Deus ele é anunciado por meio da nossa pregação, a vontade de Deus, ele confronta a nós. 8ª tese. Quanto mais clareza na hora de pregar, melhor. Não enrole, por favor. Paulo diz em Colossenses 4:4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Olha o que Paulo pede, para que aqueles irmãos orassem por ele, para que ele deixasse as coisas muito explícitas, muito notórias, muito perceptíveis. Ele queria que tudo ficasse muito claro para que ele pudesse cumprir bem o seu ministério. Por favor, na hora de pregar, seja o mais claro possível. 9ª tese, nosso dever é pregar corajosamente. Olha o que diz em Atos 4:29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Pregador covarde, pregador que tem medo, fica circulando o texto, fica ajeitando o texto para tentar satisfazer os seus clientes religiosos. Isso não é pregador da palavra, porque o pregador, ele está fincado em Deus, ele está convicto, ele sabe que o mais importante é revelar Deus e a vontade de Deus, e não tentar agradar o cliente que está na igreja, né? Tentando muitas vezes utilizar o próprio pregador como instrumento para afagar e para muitas vezes tentar satisfazer suas expectativas pecaminosas. Ou seja, nós temos 9 grandes teses teológicas. O objetivo fundamental é agradar a Deus. 2, só agrada a Deus quem é fiel às Escrituras. 3, as Escrituras são inerrantes e inspiradas da palavra de Deus. 4, a pregação é uma responsabilidade sagrada. 5, as Escrituras foram relevantes para o passado e são relevantes para o presente. 6, é preciso entender a intenção originária do texto para determinar a mensagem para os ouvintes. 8, 7, os 2 temas centrais, Deus e as pessoas. 8, quanto mais clareza, melhor. 9, nosso dever é pregar de forma corajosa. E aí, meus alunos, alguém quer se converter, quer entregar a vida para Jesus, quer repensar sobre a vida cristã? Então, quem gostaria de fazer alguma pergunta? Temos só mais 2 pontos para nós encerrarmos nossa primeira aula. São 2 pontos que apenas vão fechar essa primeira aula. Já passamos pela parte mais densa da nossa aula. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá? Muito bem. Alguma pergunta, alguma observação sobre essas 9? Quais dessas 9 teses, qual foi aqui para você representa mais peso? O que é que para você diz, pastor, isso aqui sempre foi uma convicção minha, sempre eu acreditei nessa tese. De todas essas teses, claro que todas elas são bíblicas, mas qual tese para você é uma verdade muito importante quando você está ensinando a palavra? Isso é muito bom você compartilhar com seus colegas. Lívia, pode falar. A última, pregar corajosamente. Tem que estar cheio da unção de Deus para, né, fazer o que Deus manda, né? Não é fácil, não é fácil, porque os olhos
dos homens muitas vezes, não é isso? Nos acovardam. Os olhos dos homens muitas vezes nos ameaçam. Os olhos dos homens podem nos inibir, podem nos intimidar. É preciso pregar corajosamente. Muito bem, Lívia. Mais alguém dessas 9 teses? Eu não sou Martinho Lutero, que escreveu 95, mas tem 9 aí para vocês sobre pregação. Muito bem. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa sobre alguma tese? Os alunos que estão aqui, Roberto, tal. Gedson, pastor Gedson, por favor. Acho que o pastor Saulo também pediu aqui. Pode falar, pastor Gedson, sobe o áudio. Dentro dessa abordagem, pastor, que você fez, e aí eu acho que foi o primeiro, né? Não, você citou, eu acho que você citou John Stott a respeito de mensagenzinhas formam cristãozinhos, né? Alguma coisa assim. A.W. Tozer, que é A.W. Tozer. Sermãozinhos geram cristãozinhos. A.W. Tozer. Foi, não foi nem todos, mas eu acho que o seu fechamento aqui sobre pregar corajosamente, e aí você citou de pessoa que teme falar o que a Bíblia está dizendo, né? Sim. E ela vai tentando dar um jeito. Eu não sei de quem é essa definição, mas eu vi uma definição de que quando o sermão ele não leva as pessoas a tomar uma decisão, isso não é sermão, é uma palestra. Sim. Boa. Então, a palavra de Deus, o sermão, ela é viva e eficaz, né? Mais penetrante com a espada de 2 gumes. Ela tem que levar a pessoa a tomar uma decisão. E é o Romanos 12, 2, né? Transformai-vos pela renovação. Nós temos que, diante da palavra, diante da revelação da palavra, tomar decisão todos os dias, né? Se o sermão de ontem não me fez tomar nenhuma decisão, né? É porque algo não foi compreendido ou eu não me comprometi, né? Com esse sermão, né? Então, eu gostei dessa definição de que palestra é uma coisa, um sermão bíblico é outra. Ele precisa levar a pessoa a tomar a decisão, ela precisa trazer a pessoa, acender, né? Ela precisa iluminar de modo que a pessoa olhe para si e perceba que precisa tomar decisões, né? Só essa colocação. Excelente. Se o sermão não provocou nenhuma decisão, ou o pregador não pregou o evangelho, ou quem ouviu decidiu rejeitar a palavra de Deus. De duas, uma. Uma das duas coisas, realmente, Gedson, pastor Gedson, aconteceu. Pastor Saulo, acho que pediu a palavra aqui também. Não. O meu já era da outra vez, já. A mão ficou levantada aí. Ah, é? Então tá bom, pastor. Tá certo. Ok, estamos juntos. Então vamos lá. Vamos para a gente ir para o final aqui dessa nossa primeira aula. O 5º ponto. Cresça na sua pregação. Como é que eu posso crescer? Aqui nós começamos já a entrar em algumas questões, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a pessoa do pregador. O que se espera da pregadora Lívia, do pregador Roberto Carlos, do pregador Saulo, né? O cara ter um nome Roberto Carlos, se espera muita coisa, né, de uma pessoa cujo nome é Roberto Carlos, né? Se espera muito dessa pessoa. Mas o que esperar do pregador Carlos, do pregador Gedson, do pregador Roberto, de quem está ministrando a palavra? Primeiro, o chamado para pregar, gente, exige o nosso melhor e a nossa excelência. 1 de Timóteo 5,17, veja o que Paulo diz. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Paulo tinha tanta consciência que pregar é um negócio que exige muito da gente, exige dedicação, pastor Carlos, exige, empenho, exige estudo, exige que você se esmere, que você estude a língua portuguesa, estude a língua do texto, estude a palavra, acesse comentários, que Paulo diz que quem prega e quem ensina deveria sempre receber salário dobrado na igreja. Você entende por que Paulo ele diz isso? Por quê? Porque Paulo sabia que o chamado para pregar e para ensinar, gente, é um chamado, gente, que exige muito. Aliás,
Não se engane, um bom pregador gasta muito dinheiro em livraria, viu, gente? Se eu for calcular o tanto de livro que eu tenho aqui em casa, eu comprava outro apartamento. Porque tem muito livro aqui nessa casa. Aliás, tem tanto livro da minha casa que, como eu moro num apartamento pequeno, metade fica aqui, metade fica no meu gabinete, porque eu não tenho estrutura na minha casa para ter tanto livro. Por quê? Porque tem que ter investimento. Você tem que se cercar de todos os materiais possíveis e produzidos para que você esteja munido de tudo aquilo que é necessário para que você pregue bem, sabe, a palavra de Deus. Em segundo lugar, para você crescer na sua pregação, você tem que aprender a ouvir boas pregações e um bom ensino. Veja que Atos 19, 24 a 25, Paulo diz: enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. O cara era tão bom que, mesmo sem conhecer muito daquilo que ele ainda precisava conhecer, ainda tinha um conhecimento limitado sobre a obra de Deus, porque só conhecia o batismo de João, mas ele já falava com exatidão, com precisão. Para quem não sabe, gente, Apolo sempre foi, no Novo Testamento, uma das maiores referências de pregador, ok? Por isso que Paulo se refere a Apolo. Apolo era, sim, um douto na pregação, um grande homem de Deus, um camarada muito culto, muito estudado. Por quê, gente? Porque a pregação, para ela ser aperfeiçoada, sabe o que você tem que fazer? Você tem que descobrir os Apolos que você conhece na internet. Agora, ficar escutando qualquer tipo de pregador, ouvir qualquer tipo de ensino, não te ajuda a se aperfeiçoar na pregação. 3, entenda a dinâmica da urgência. Nós não estamos aqui nesse curso porque isso aqui a gente não tem nada para fazer na vida da gente e você está aqui. Pelo contrário, entenda que ser um pregador da palavra é algo urgente. Sabe por quê? Paulo diz em 2 Timóteo 4, 2 a 4, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregar a palavra é algo muito urgente. Parabéns para você que está se aperfeiçoando nessa arte. 4, esforce-se por clareza. Mais uma vez eu toco nesse assunto. Quando for pregar, seja o mais claro possível. 1 Coríntios 2, 1 a 4, a Bíblia diz: minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria, mas no poder de Deus. Você precisa entender que a palavra tem que ser clara. Paulo nunca utilizou palavras difíceis, mas ele dependia do poder de Deus para que ele fosse muito claro na exposição, para que a fé das pessoas estivesse fundamentada em Cristo. 5, para você crescer na sua pregação, o fator suor. Tem gente que quer ser bom pregador, mas não quer pagar preço nenhum. 2 Coríntios 13, 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, Paulo diz, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, mesmo sendo menos amado. Tem gente que acha que pagar R$50 por um curso de pregação é caríssimo. Meu Deus, eu gastei tanto dinheiro para fazer meus cursos, para oferecer para você. Tem gente que acha que é caríssimo, não sabe o quanto custa realmente exercer com excelência esse ministério. Então, cresça na pregação. Como aqui são coisas mais práticas, eu vou avançar para o 6º e 7º ponto para a gente fazer a finalização. Você sabia que a pregação, em 6º lugar, é ela que fundamenta a formação espiritual? É claro, gente, porque através da pregação, em primeiro lugar, nós oferecemos o padrão de Deus para a vida cristã. Veja que Paulo diz em Gálatas 4,19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Pregação não é coisa simples, não. É formar Cristo nas pessoas, é ativar o desenvolvimento e amadurecimento das pessoas. Você apresenta o padrão de vida, que é o próprio Cristo. 2, a pregação, ela desenvolve a formação espiritual nas pessoas, porque é ela que diz assim, olha, Deus tem um padrão e ele já providenciou. Através da pregação,
você mostra a provisão de Deus, ou seja, mostrar para as pessoas o que Deus deixou como instrumento para que nós nos tornemos segundo a imagem do Filho dele. Por isso que em João 16:13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, Deus providenciou o Espírito Santo. E quando você prega, você tem que ensinar isso para as pessoas. Você tem que ensinar que existe o Espírito Santo, que a palavra também, que a oração. E quem é que vai apresentar? Quem é que vai expor tudo isso? O pregador. Apresentar o que Deus deixou como instrumento e ferramenta para que o povo de Deus se pareça com Jesus. Mas qual é a nossa responsabilidade quando a gente prega? Muita. Porque, segundo a de Timóteo 4:2-4, Paulo diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Sabe por quê? Porque virá o tempo em que muita gente não suportará a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, a pregação é uma grande urgência espiritual. A pregação, precisamos de novos pregadores. Deus quer levantar você. Deus está levantando você. E eu quero ser seu professor nessa jornada. Eu quero ser alguém que estimula você a ser um grande pregador, uma grande pregadora. Sabe por quê? Porque nós estamos chegando no fim dos tempos. E, em último lugar dessa nossa aula, é preciso que entendamos que a pregação da palavra é prioridade. Aprender a pregar, a ensinar. O ministério do ensino, gente, tem que ser uma prioridade, gente, na nossa vida cristã. Você tem que amar a pregação. Sabe por quê? Porque quando estava tendo muita confusão lá na igreja primitiva, gente reclamando que não estava recebendo cesta, que tinha um grupo na igreja sendo privilegiado, sendo, sabe, de alguma forma recebendo mais atenção, e todo mundo estava querendo que os apóstolos, eles também praticassem o ministério da diaconia. Sabe o que está escrito? Por isso os 12 reuniram, todos os discípulos disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. E nós, que somos os pregadores, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Um dos grandes erros da igreja é quando os pregadores, os mestres, que deveriam estar se preparando, se capacitando, orando, deveriam estar se aperfeiçoando. Muitos de nós, pastores, por conta das demandas da igreja, temos que fazer tantas outras coisas e nem sequer temos tempo suficiente para sermos grandes estudiosos da palavra de Deus. Esse é um crime que a igreja comete contra qualquer pastor que deveria estar se colocando à disposição de Deus. Por isso que em Romanos 10:17, Paulo diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é mediante a palavra de Deus. Você entende por que a pregação é uma grande prioridade? E aí eu coloco para vocês algumas questões para vocês considerarem e vamos aqui para as nossas últimas perguntas e encerrarmos a nossa aula. Primeiro, e depois dessa aula, como é que você define o que é pregação bíblica nas suas palavras? Eu gostaria que depois você assistisse novamente a aula, revisitasse o conteúdo, mas eu gostaria que você definisse o que é realmente pregação bíblica depois dessa aula. Segundo, até que ponto você estaria disposto a se empenhar para ser um verdadeiro pregador fiel das Escrituras? Terceiro, você já entendeu o quanto a pregação é um chamado sublime? Que pregação não é qualquer ministério, é talvez o ministério mais sublime. Não é que seja mais importante, mas ele é a comunicação da vontade de Deus. Mas, em quarto lugar, será mesmo que você estaria disposto ou disposta a se aperfeiçoar nessa área? Porque se você tiver, eu estou aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Amém? Amém? É isso aí, gente. É isso aí. São questões para serem consideradas. Vamos às últimas perguntas da aula. Alguma contribuição? Como foi que essa aula te ensinou? Qual é a grande verdade que já fica para você
Porque eu disse, né? Antes de ensinar como, eu preciso te dizer o porquê nós estamos aqui. O porquê queremos ser pregadores. O porquê queremos nos aperfeiçoar na arte da comunicação da palavra de Deus. Então, me digam, alguém que queira contribuir com alguma coisa, com alguma lição, com aquilo que fica, para que a gente se prepare para a próxima aula na semana que vem, se Deus quiser. Lembrando que a aula ficará gravada, ok? Você receberá. Por favor, não compartilhe isso com pessoas que não fizeram o curso. Por gentileza, não cometa esse crime, esse pecado. Seja ético. Não compartilhe, porque esse material a gente disponibiliza. É uma forma que eu tenho, como fazia Paulo, de fazer as tendas para o meu sustento também ministerial e familiar. Eu peço que você não compartilhe. Use para você, né? Aplique na sua igreja, no seu ministério. É claro que você pode usar o material, entende? Para você, mas não compartilhar ele, sendo que isso é de privilégio nosso, como alunos. É tanto que eu vou também colocar num grupo de Telegram. Quem não tem Telegram, tudo bem, eu vou publicar aqui também. Mas quem não tem Telegram, eu vou fazer um grupo fechado de uma comunidade de pregadores no Telegram. Mas quem não tiver, eu vou mandar a aula para o seu e-mail. Você baixa no seu e-mail e você assiste a aula quantas vezes você quiser. Tá bom, gente? É um pedido que eu faço a cada um de vocês. Alguém tem alguma coisa para acrescentar no final? Alguém gostaria de colocar alguma questão? Por favor, fique à vontade. Tudo ok? Ficaram animados? Estão animados para as próximas aulas? É só o início, tá? Isso é só o começo. Isso é apenas uma leve introdução. Edificante, né? Muitas coisas novas, uma coisa interessante. Feliz para aprender. Ai, que bom, pastor. Que bom. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Então, Pastor tá bom. Zé, Sim, pode falar, pastor Carlos. eu quero só aqui te agradecer, né, por você estar se colocando como instrumento do Senhor, né, para nos ajudar a crescer mais. Meu pedido a Deus é que todos nós que estamos aqui possa perseverar até o final deste curso, que Deus Amém. continue derramando unção e sabedoria na sua vida. Amém, querido. Obrigado. Lembrando também que aqueles que não estiverem ao vivo, depois poderão assistir as aulas gravadas, ok? Mas se esforce para estar sempre ao vivo, que ao vivo é sempre melhor, né, gente? Para a gente poder aprender juntos e fazer perguntas e tudo mais. Então, tá. Se não há mais ninguém, nenhuma observação, nós vamos, então, nos dar por satisfeitos. A gente só atrasou um pouquinho o início, porque eu queria conhecer melhor vocês, mas foi basicamente aí 1 hora de aula, 1 hora e pouquinho de aula. E agora nós estamos aqui, são 9h30, mas a gente sempre vai terminar por volta de 9 horas, 9h10 no máximo, porque hoje a gente se apresentou, cada um falou, e isso demorou um pouquinho no início. Mas que Deus os abençoe. A aula, deixa eu até já encerrar aqui, a aula foi gravada e logo, logo enviarei para vocês. E até então, a próxima são 8 aulas que nós temos nesse curso e nós vamos aperfeiçoando vocês e trabalhando a técnica de comunicação da palavra de Deus. Tá bom? Deus os abençoe. Obrigada. Lívia, por favor, Obrigada, que Deus te abençoe. amém, Lívia, amém. Boa Glória a noite. Deus. Amém. Vocês também. Gente, vamos fazer uma oração? Que crente não termina nada sem oração, né? Crente sempre ora antes de qualquer coisa. Pastor Roberto Carlos, ore por nós e agradeça para que Deus dê a cada um uma noite na presença do Senhor. Senhor, te louvamos, te damos graça, ó Pai querido, pois recebemos instruções preciosíssimas para aplicar, ó Pai querido, em nossa vida pessoal, mas também para glorificar o Teu nome através das nossas pregações, das nossas ministrações. Continue usando o Teu servo, Pai, dando graça, sabedoria, e todos quantos, Pai, estão passando por essa ministração, que também possa reter o máximo e ser cheio do Teu Espírito. Senhor, também clamamos que abençoe a todos agora e dê a todos a noite de sono, descanso. Dê agora, Senhor, uma meditação profunda deste aprendizado. Sendo assim, nós já te louvamos, te glorificamos, te dando graça e com a bênção do Senhor, Pai, pedimos que nos alcance nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Logo em seguida eu vou publicar o material também lá, tá bom? No grupo da gente, tá?
Um beijão, um abraço. Fiquem na paz. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, pastor. Ô, gente, Boa noite, aliás, eu não tirei uma foto, né? Puxa vida, peraí. Coloca a carinha de vocês aí para tirar a foto de quem está aqui ainda. Todo mundo que está aqui ainda, que pelo menos ainda está aqui ao vivo. Aí, ó, para tirar uma foto bem legal. Aí. Deixa eu ver, tem mais alguém, não? Que está aqui com a gente ainda? Alguns já saíram? Sem problema, mas tá bom. Dê aquele sorriso bem bonito de alunos dedicados que estão dispostos a aprender. Muito bem. 1, 2, 3. Como dizia meu pai, olha o passarinho. Aí. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Valeu. Boa Tchau, noite. tchau.